Bom dia a todos, aqui é o pastor Jean, que o amor, a graça e a paz de Jesus seja com todos nesse dia. Vamos para mais uma reflexão? Gênesis capítulo 13, versos 10 e 11 diz: Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim, se separaram um do outro. Todos nós, durante a nossa vida, a nossa caminhada, devemos decidir por algo, tomar decisões importantes. Quem nunca quebrou a cabeça tentando decidir qual seria a escolha melhor? Todos nós, como eu disse, precisamos decidir na nossa vida o tempo todo. Por exemplo, onde morar, com quem se relacionar, qual curso fazer, qual emprego e por aí vai. São tantas as escolhas que precisamos fazer e precisamos ter sabedoria para fazer. Essa história aqui nos ensina coisas preciosas. Abraão, ele prosperou, ele cresceu, assim como seu sobrinho Ló. Eles andavam juntos. Até que um dia Abraão precisou decidir: ou caminha junto e continua tendo problemas, ou se separa. Então ele decidiu, porque os pastores dele começaram a desentender com os pastores de Ló. Então ele propôs que cada um seguisse o seu caminho. E interessante que Abraão, por ser mais velho, ele teria o direito de escolher para onde queria ir. Entretanto, ele dá o direito de escolha para Ló. E como nós lemos, Ló escolhe as campinas do Jordão, as planícies do Jordão. E aqui eu aprendo a primeira coisa com Abraão. É que quem confia em Deus e na sua provisão não se preocupa com o local, porque a mão do Senhor estará sempre com aqueles que são fiéis a Deus. A bênção sempre seguirá aquele que é fiel ao Senhor. Segunda coisa que eu aprendo aqui é com Ló. Ló, ele escolheu aquilo que agradou os seus olhos, sem se preocupar se a bênção de Deus estaria naquele lugar. E esse aqui é um motivo que muitas pessoas caem, muitas pessoas são enganadas pela cobiça dos olhos. Ele escolheu as planícies do Jordão sem sequer consultar a Deus. Ele sequer orou ou buscou uma direção. Ele escolheu por aquilo que os seus olhos viram, pelos seus próprios critérios, por aquilo que agradou os seus olhos. Nós precisamos colocar na balança da escolha o seguinte: eu vou sozinho, eu vou com a família. Se caso der errado, minha família vai sofrer pela minha escolha. Isso vai custar a vida espiritual da minha família? Vale a pena o risco? Uma coisa é quando você vai sozinho. Outra é quando a família, tem uma família por trás que depende de nós. Ao tomarmos decisões, precisamos analisar tudo isso. A saúde espiritual da família, o ambiente, sermos zelosos pelo Senhor, continuarmos firmes na tua presença. Na sua escolha, é preciso ressaltar que a influência daquele povo afetou não somente Ló, como a sua família. Ele perdeu a sua esposa, as suas filhas se perverteram, ele simplesmente se perdeu no caminho. Terceiro, é preciso ter humildade para reconhecer o erro quando as coisas não saem do jeito que esperamos e voltar atrás, dar um passo para trás. Muitas pessoas se perdem por orgulho de admitir que erraram e pela vergonha de voltar atrás e recomeçar. Entenda, é melhor sofrer a perda de bens e de coisas para recomeçar do jeito certo e com a bênção de Deus do que permanecer no lugar errado sem a bênção dele. Portanto, cuidado com aquilo que os seus olhos veem. Nem sempre aquilo que agrada aos seus olhos tem a bênção de Deus por trás. Se custa a sua vida espiritual, se custa a vida espiritual da sua família, então custa tudo aquilo que você tem. Salmo 119, verso 37 diz: Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste.
E para finalizar, 1 João capítulo 2, verso 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te proteja, que Ele te livre de todo mal. Um forte abraço e fique com Deus.